pessoal, a gente vai dar início aqui, né, à nossa live. Como eu falei, hoje tem o tema alimentação saudável em tempos de coronavírus. A Thalita, né, a nossa convidada de hoje, ela é diretora e professora do nosso curso de nutrição e ela é nutricionista que trabalha há 6 anos já no atendimento clínico e mestranda aí em ciência e tecnologia dos alimentos. Primeiramente, Thalita, obrigado aí por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Imagina, eu que agradeço o convite, viu? Estou à disposição. Legal. E já vamos começar então aí com a primeira pergunta. A gente está vivendo esse momento aí dessa pandemia de coronavírus. E o que eu queria saber, assim, para a gente iniciar, é se existe algum tipo de alimento que pode contribuir no combate, né, à Covid-19 em termos de prevenção, e se existe também alguns alimentos que devem ser evitados nesse momento. Sim. Felipe, então, muitas pessoas já me perguntaram, né, se existe algum alimento específico, porque todos preocupados com a imunidade, né? A gente sabe que a gente tem que estar com a imunidade lá em cima para poder lutar aí contra esse vírus, enfim. Mas não existe um alimento específico, tá? Na verdade, o ideal é que cada um tenha uma alimentação saudável, certo? Muitas pessoas, né, tanto para emagrecimento e agora tanto quanto nessa questão aí do coronavírus, então assim, eu posso tomar um chá, eu já reparei que tem algumas fake news rodando aí, o pessoal fazendo uns sucos estranhos, uns chás, misturando muita coisa, enfim. Na verdade, não adianta nada a gente, né, fazer uso desses chás, desses sucos aí que o pessoal está divulgando na internet, se a gente depois, né, de tomar o chá, durante o dia, ter uma alimentação extremamente errada. Então, o importante é ter uma alimentação saudável. Então, assim, o que eu falo sempre, primeira coisa, o ponto fundamental é a hidratação. É muito importante que nós nos preocupemos com a nossa ingestão de água, né? Muitas vezes a gente passa desapercebido e só lembra também de consumir água no verão, quando está muito quente, porque o nosso organismo acaba pedindo mesmo. Então, assim, é muito importante que a gente beba de 2 a 3 litros de água. Então, aquelas pessoas que praticam atividade física, elas precisam ter um consumo maior de água. A água ela é fundamental porque o corona, né, a doença, ela está relacionada também com vômito, com diarreia, tá? E na nossa saliva a gente tem a imunoglobulina A, né, que a gente chama de IgA, né, que está presente na defesa do nosso organismo, então é muito importante também a ingestão de água. Outro ponto também é quanto à ingestão de alimentos, né, naturais. Por exemplo, frutas, vegetais folhosos, alimentos integrais que são ricos em fibras. E a gente deve tomar bastante cuidado aí, por exemplo, o pessoal acha que quarentena é férias, né? Então o pessoal aí às vezes pode estar exagerando num churrasco, né? Numa bebida. Então, assim, a gente deve tomar bastante cuidado, a ingestão de carnes magras, também a questão da prática da atividade física. A gente pode falar, né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, aumentou o consumo, né? A compra de vitamina C, né? Na farmácia, nas farmácias. Então, assim, a melhor fonte de vitamina C são as frutas cítricas, né? E junto delas você acaba ingerindo outros tipos de vitamina e outros minerais, além de serem ricas em fibras. Então é muito importante a gente ter uma alimentação saudável, focar nessa alimentação saudável. E o que não é ideal, que a gente vê que o consumo aumentou também, são os alimentos ultraprocessados, industrializados, né? O pessoal está indo ao supermercado, comprado bastante alimentos congelados, já prontos, que é só colocar no forno, no micro-ondas. Às vezes a gente está comprando, né, muitos salgadinhos, chocolate, a gente está passando por um período de incerteza. Então, assim, esses alimentos ultraprocessados a gente deve evitar, até porque eles contêm diversos aditivos alimentares, né, que o nosso organismo identifica como, né, inimigos, assim, e isso pode atrapalhar também a nossa imunidade. Então a recomendação ela não é muito diferente do que a gente precisa ter no dia a dia, não, né? Uma alimentação saudável mesmo, né? Exatamente.
Sim, né? Igual eu tô falando, a gente tem que tomar muito cuidado com fake news aí, o pessoal tá inventando alguns chás, alguns sucos, né? Lógico, você pode fazer o consumo de chás, de sucos, né? Mas a gente não pode depositar especificamente naquele alimento, né? Que ele vai ser a cura, que se eu ingerir isso, a minha imunidade vai estar excelente. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Não. Então, a gente pensando nesse contexto também, né, como você mesmo citou, a ideia é ter uma alimentação saudável, como base, né, da vida, né? Mas assim como às vezes nesse momento específico existe uma orientação para o consumo de alimentos que tenham vitamina C, por exemplo, para ajudar na imunidade. Se a gente for pensar nesse contexto onde a gente está recluso dentro de casa, tendo uma vida naturalmente menos ativa, existe algum tipo de alimentação também que pode contribuir para que os prejuízos desse momento de uma vida muito parada não sejam maiores? Sim, nós todos mudamos a rotina por conta do corona. Então, assim, a gente está em casa, as academias, né, o pessoal já não está frequentando, então mudou a rotina de todo mundo. A gente tinha um hábito de caminhar, às vezes ir para o trabalho e tal, então está todo mundo, algumas pessoas, infelizmente, né, ainda tem que continuar trabalhando, mas mudou a rotina da maioria das pessoas. E aí o que acontece? Se você diminui, né, a sua mobilidade, né, enfim, a sua atividade, você automaticamente teria que diminuir um pouco a sua ingestão também. Porque se você continua comendo da mesma forma que antes, a tendência é que você ganhe peso, né? Ganhe muito peso. Então, assim, e aí a gente fica muito ansioso, né, dentro de casa. Eu tenho recebido muitos relatos, o pessoal falando que dá vontade de comer tudo que tem em casa e o que não tem também. Então, assim, a gente deve controlar, exatamente, ter bastante calma nesse momento. E, da mesma forma, é uma alimentação saudável, tá? A gente tem que pensar assim, eu acredito, né, que a gente, mesmo estando mais parado em casa, isso não pode ser sinônimo da gente ser pouco ativo. Né, a gente está vendo aí, da mesma forma que a gente está utilizando aqui agora essa tecnologia para fazer um bate-papo com as pessoas, a gente vê diversos profissionais, né, diversos educadores físicos, passando exercícios, enfim, então não dá para ficar parado. Eu acho que a gente pode continuar, manter a alimentação saudável, e mesmo aquelas pessoas que não estão indo na academia, a gente tem aí estúdios de pilates, professores que estão passando aí videozinhos no YouTube, né? Tudo tem que ser feito, claro, de maneira muito ponderada, né? Preocupado com a postura, sempre respeitando o corpo, mas eu acho assim, a gente não pode ficar parado, até porque a atividade física ela ajuda bastante também em questão de ansiedade, depressão, então não dá para ficar de pijama o dia inteiro em casa e assistindo o noticiário. Legal. É interessante você citar essa questão aí, até da atividade física, né? Eu relembro a nossa conversa que a gente teve aí na semana passada com o professor Anselmo de Educação Física. Sim, ele Anselmo. falou sobre isso, sobre essa importância mesmo, né, da atividade física, e não só isso, né, mas durante todo o nosso dia, a gente conseguir incluir, mesmo durante as nossas atividades de trabalho, algum tipo de movimentação, não ficar o dia todo sentado, como também forma de minimizar os impactos aí dessa mudança de rotina. E é interessante, professora, porque parece que cada dia mais as pessoas estão mais conscientes de que uma vida saudável passa também por essa interdisciplinaridade, né? Essa junção de várias áreas do conhecimento, né? Não é só, por exemplo, né? Só procurar um nutricionista para ter, né? Conseguir ter o sucesso aí por meio da alimentação. Precisa da ajuda assim, de outros profissionais também, né? Que seja da educação física, até da psicologia, que pode ajudar também aí a alcançar os resultados desejados, né? Com certeza. E outro ponto também, Felipe, a gente tem que criar uma rotina, certo? Da mesma forma que a gente tinha uma rotina, o trabalho e tal, então muitas pessoas estão trabalhando em casa, mas a gente tem que criar uma rotina. Então, da mesma forma, eu sei que tem muita gente com criança em casa, aí eu vejo o pessoal pedindo, olha, me ensina umas brincadeiras, então está criando a rotina para a criança. Então, a gente tem que se preocupar com a nossa também. Então, por exemplo, a gente tem que
ter uma higiene do sono, na hora que for dormir, evitar mexer no celular, né? Porque com essa questão de estar em casa, muitas vezes a gente dorme mais tarde, ou dá aquele cochilo à tarde, né? Isso quebra um pouco o nosso relógio biológico, a gente fica um pouco perdido. Então, por exemplo, a gente tem que pensar também na nossa rotina alimentar. Então, eu acordo às 8, vou fazer uma refeição, café da manhã, depois um segundo lanche da manhã, depois o almoço, um lanche da tarde, um segundo lanchinho da tarde, um jantar e uma ceia. Então, olha, quantas refeições. Lógico que né, não pode fazer nessas pequenas refeições aí, querer comer uma lasanha congelada, um pacote de biscoito. Então, assim, são pequenos lanches, né? E aí, o que acontece? Que o povo tá beliscando muito. Tô trabalhando ali, começa a beliscar. Então, assim, eu falo, vai ao mercado, vai fazer uma compra, evite comprar, então, esses biscoitos, né? Esses alimentos que a gente pode ficar querendo beliscar toda hora. Porque se a gente tem uma caixa de chocolate em casa, uma hora ou outra a gente vai querer abrir ela. Entendeu? Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Existe uma diferença de fome e vontade de comer. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu até já recebi uma pergunta aqui, ó, voltando um pouquinho lá atrás. Eu ouvi dizer mandar. que ingerir inhame com mais frequência é bom. Essa informação procede ou não? Ela é Cristiane Teixeira. Imagino que seja aí como uma forma de tentar driblar o coronavírus, né? Então, sobre essa informação aí. Não, assim, o inhame é um excelente alimento, né? Mas como eu falei, ele sozinho ele não vai fazer milagre. Então, por exemplo, na família, né, ali do inhame, ali a gente também tem batata, né, os tubérculos, né, batata baroa. O importante é a gente variar. Porque, por exemplo, se a gente come todos os dias inhame, quer dizer que a gente está comendo todos os dias os mesmos nutrientes. Então, por isso que nutricionista sempre fala muito de prato colorido, né? Quanto mais cores tem ali, quer dizer que mais nutrientes tem naquele prato. Então, a gente deve prestar bastante atenção nisso. Então, ok, um dia da semana eu como uma porção de inhame, aí no outro eu como batata baroa, no outro uma batata inglesa, no outro dia uma batata inglesa, a gente tem que variar, entendeu? O inhame tem os benefícios, lógico, mas ele sozinho ele não vai fazer um milagre, tá? Então, sempre uma alimentação colorida, vamos focar nisso. A gente está pensando em um contexto, né, de muitas pessoas em isolamento social mesmo, né, trabalhando dentro de casa, mas a gente sabe que muitas pessoas, algumas pessoas ainda estão tendo que ir trabalhar e acaba precisando recorrer aos buffets da vida, aí, aos restaurantes, né, para fazer suas refeições, seu almoço, enfim, né. Apesar de a gente saber que nesse momento, principalmente, essas não são as melhores opções, infelizmente, né, acaba que são talvez as únicas opções para algumas pessoas. Então, nesse caso, para a pessoa que não tem outra saída, né, não tem como, né, preparar sua alimentação e levar, não tem como vir até casa e está precisando sair para trabalhar, quais os cuidados ela precisa ter na hora de fazer uma alimentação nesses ambientes? É muito importante escolher também o restaurante, né? A escolha é muito importante. A gente tem opções, talvez, para minimizar essa situação da entrega, né? Do delivery, que pode minimizar, então aí você não tem que chegar ao restaurante, enfim, isso pode minimizar. Outro ponto também, né, é verificar o restaurante, né? Verificar se as mesas estão muito próximas, se o restaurante é arejado, se tiver uma parte que é em ar livre, optar por almoçar ali naquele setor, prestar bastante atenção se as mesas estão sendo higienizadas a todo momento. É muito importante, às vezes a gente tem esse hábito. Esse hábito já era errado antes e agora ficou mais errado ainda. Porque quando a gente está ali servindo no buffet, às vezes a gente está conversando com um amigo, com um colega, e aí o que acontece? Pode cair alguma gotícula de saliva ali, né, nos alimentos, e aí você contamina outra pessoa. Então, assim, independente do coronavírus, isso já era um problema anteriormente. Tem alguns ali buffets que tem uma proteçãozinha plástica, né, um plástico ali justamente para proteger essa questão da saliva. E também
a conversa ao lado, né, pode cair no alimento e contaminar. Mas isso, assim, isso já era para ser feito anteriormente. Lembrando que já tem, né, algumas pesquisas que falam, né, que 70% do vírus, assim, da contaminação é por gotículas, né, salivares. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Aí, outro ponto também, verificar a questão da higiene do restaurante, quanto a talheres, pratos, e é fundamental, na hora que a gente chega ao restaurante, higienizar as mãos, né? Geralmente o restaurante tem um lavabo para a gente estar lavando as mãos, aquilo que já está batido, fala na televisão toda hora, 20 segundos, tem o passo a passo, enfim, depois utilizar o álcool, né? O álcool em gel. E quando sair do restaurante também, evitar pagar com dinheiro, né, pagar com cartão. Enfim, o ideal seria que todo mundo pudesse preparar sua própria refeição em casa, mas como a gente sabe também que tem diversos restaurantes, por exemplo, na cidade de Baco, o povo é muito consciente, está muito dedicado, já separaram mesas, pede para reservar antes, então assim, a gente tem que ficar bem atento a isso. Principalmente e com relação ao alimento... Com relação aos alimentos, a gente pode ter algum cuidado, algum tipo de alimento, Sim. A forma de preparo? Muitas pessoas têm questionado, por exemplo, a gente deve evitar, por exemplo, quem almoça fora, aí vai comer a salada do restaurante, né? Porque a parte, né, desses vegetais folhosos, de salada, de frutas, elas não... simplesmente fatia ou higieniza e coloca ali para servir. Né, os outros alimentos, eles são passados, né, pelo fogo, a preparação, a cocção, então, de certa forma, é menos perigoso que esses alimentos mais naturais, enfim, crus. E outra questão, então a gente tem que ficar prestar atenção no restaurante, né, confiar, né, se a gente sabe que é um restaurante que foca na higiene. Ok, aí quando a gente vai para casa, tem a maneira correta, né, que a gente espera que o restaurante esteja aplicando dessa forma, a higienização, e a gente pode fazer isso em casa, né, até porque não é só, a nossa preocupação não é só a questão do corona, porque se a gente ingere um alimento e passa mal por conta dele, e depois pega o corona, a gente vai estar com a imunidade baixa, então a gente tem que se proteger das outras doenças, assim como a gente está preocupado com a questão da dengue, também, né, nesses dias. Então, assim, chegou em casa, né, foi ao supermercado, a gente está vendo aí diversas quitandas, né, que você manda a listinha, o pessoal está entregando, não precisa ir lá. Então, por exemplo, os vegetais folhosos, né, e as frutas, a gente deve lavar bem, né? Se for alface, folha a folha. E depois de lavar esses alimentos, a gente deve desinfetar. Então, o que a gente faz? A gente pega uma colher de sopa de cloro, né? De água sanitária, né? E coloca uma colher de sopa em 1 litro. Né? E deixa ali, por exemplo, as folhas do alface ali por 15 minutos ali imersas, né, ou uma fruta, algo assim, depois você retira, seca ou com papel toalha ou com uma centrífuga que já tem de secar os alimentos, enfim, já pode guardar. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas utilizando vinagre, bicarbonato, e na verdade, assim, a água sanitária, né, essa solução clorada que a gente faz, água sanitária com água, é o único meio de eliminar vírus, fungos e bactérias. Então, às vezes, o pessoal acha que está arrasando utilizando vinagre, bicarbonato, não. Né? E aí a gente tem que fazer na proporção adequada, né? Não é pegar lá também a água sanitária de qualquer forma e jogar sem fazer né, medir ali adequadamente, isso pode causar uma intoxicação, enfim, algum mal. Então, a gente deve ponderar ali. Então, é simples, 1 colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água. Tá? E aí tem que tomar muito cuidado, porque tem que ser uma água sanitária sem alvejante, tá? Porque senão aí vira uma bagunça. E mais uma vez, esse é uma indicação para todo momento, independente do coronavírus. Igual eu falei, a gente está aqui preocupada, mas existem outras doenças que são veiculadas através do alimento, né? Então isso a gente tem que fazer todos os dias na nossa casa. Às vezes o pessoal fala, é difícil fazer salada, mas você compra um pezinho de alface, dura tanto. Você pode higienizar e guardar ali na sua casa para passar a semana, né? Enfim. Então, assim, isso é para todos os dias, independente do corona ou não.
Então você pode fazer essa higienização uma vez e depois conservar na geladeira, e à medida que for consumindo, exatamente, aquela primeira higienização já é o suficiente. Já é válida. Aí é importante a gente secar, né? Às vezes a gente pode... colocou imerso ali na água 15 minutos, você tirou, coloca um papel toalha, coloca as folhas ali espalhadinhas, e aí só guarda elas na geladeira quando estiver seca. Outro ponto importante que a gente vê que muitas pessoas fazem errado, né? É, por exemplo, descongelar um alimento à temperatura ambiente. Né? Tem gente que ainda tira, por exemplo, um peito de frango, algo assim, coloca numa vasilha e coloca no sol ainda. Né? Esse descongelamento ele deve ser feito com temperatura controlada. Então, ele deve ser feito ou na geladeira, né? A gente tira do freezer e coloca ali na geladeira. Ou, se não, a gente também pode descongelar no micro-ondas ou já pegar o alimento direto para preparar, mas porque quando o alimento ele atinge a temperatura ambiente, né, em determinadas temperaturas aí, pode ter o crescimento de micro-organismos. Então aí você pode pegar, ficar doente por uma outra coisa, baixar a sua imunidade, entendeu? Então a gente tem que ter bastante cuidado. É interessante a gente reforçar aí que todos esses cuidados que a gente está falando é independente desse momento, né? Parece que esse momento está servindo até para a gente reaprender, né? Ou voltar a olhar hábitos práticos da nossa vida, né? E, professor, só voltando lá à questão do restaurante rapidinho, então, mesmo que às vezes o alimento tenha sido cozido, por exemplo, e venha da cozinha do restaurante sem contaminação, precisa se observar a forma como ela é exposta, né? Porque às vezes o alimento que é cozido ele está tão contaminado quanto que é cru, porque não houve um cuidado e ele vai ser contaminado ali na hora que as pessoas forem começar a se servir. A lógica é essa, então. Sim, também. A gente às vezes tem um hábito, não tem uma colher ali para pegar um alimento, costuma tirar a colher de um outro alimento. A gente mesmo está contaminando, né? A gente chama isso de contaminação cruzada. Então, assim, a gente tem que, nos policiais, por exemplo, tiver faltando uma colher no arroz ali para você servir, pede o garçom, enfim, a pessoa que trabalha ali para repor, né? Tem que ter um talher exclusivo ali para você poder retirar aquele alimento. Para você que chegou aí agora, a gente está uma live falando sobre alimentação saudável em tempo de coronavírus. A nossa convidada é a nutricionista Thalita Azevedo, que também é professora e diretora do nosso curso de nutrição. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você quer saber algum esclarecimento, pode perguntar aqui, que à medida que a gente for conversando, a gente vai introduzindo também as suas perguntas. E se você conhece alguém que tem interesse nesse assunto, eu acho que esse assunto é de interesse de todo mundo, né? Então compartilhe aí para que todo mundo possa acompanhar e aprender mais e relembrar alguns hábitos aí saudáveis da nossa alimentação. Professora, continuando aqui a nossa conversa, assim, você até citou um pouquinho isso já no início da conversa, mas não é raro a gente encontrar pessoas que falam que descontam, né, na comida a ansiedade, né? E nesse contexto que a gente está vivendo, muitas pessoas têm sofrido mesmo com ansiedade por causa das incertezas, a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar essa pandemia, então essa situação ela facilita, né, contribui para que a ansiedade aconteça. Então, de que forma é possível fazer algo para minimizar, para evitar essa ação desse alimentação compulsiva? Sim, eu até cortei um pouquinho, porque senão eu ia falar tudo lá no início, mas enfim. Lá no início eu falei da questão da fome e da vontade de comer. Né? Nós estamos em casa, e aí eu já havia comentado que quarentena não é férias, né? Não é pra gente ficar aí despojado no sofá, de pijama o dia inteiro. Já tem um monte de gente falando aí, teve live aí do Jorge Mateus no final de semana, o pessoal se arrumando, né, para assistir a live. Então, se você trabalha em casa, igual a gente está trabalhando em casa, então a gente tira o pijama, veste uma roupa, enfim, para tentar voltar à rotina, é muito importante. E aí, nós somos muito ansiosos, né? A gente está vivendo uma situação que quase, né, eu acho que na nossa geração ninguém viveu, né? Foi lá em 1900 e bolinha, como diz o outro, e a gente não sabe o que vai dar isso. Enfim, se Deus quiser vai acabar rápido, e a gente vai assistindo os noticiários, aquilo vai dando uma angústia muito grande na gente, e a gente fica ansioso. E às vezes a ansiedade é sinônimo de vontade de comer. Eu não tenho fazendo nada, deixa eu ver o que eu vou comer.
E aí eu falo sempre, igual eu falei, se a gente tiver em casa uma caixa de chocolate, quando a gente tiver essa ansiedade, essa vontade de comer, a gente vai abrir ela. Então é muito importante que a gente evite ter esses alimentos em casa. Tá? Se tiver, compra em barrinhas menores, não caixa, porque aí senão a gente abre. Né? Outro ponto importante, evitar comer na frente da televisão. Né? Às vezes a gente pega um pacote de biscoito, alguma coisa assim, senta na frente da televisão, quando vê já comeu tudo. Né? E nem sentiu o gosto daquilo, nem, né, experimentou aquilo de forma saudável, enfim, nem aproveitou aquele momento e aí foi embora, comeu o pacote inteiro. E aí é importante, voltando nessa questão da fome e da vontade de comer, quando a gente está com fome, a gente tem alguns sinais. Então, por exemplo, às vezes a gente sente uma tontura, uma dor no estômago, né? O estômago começa a roncar, às vezes a gente sente uma leve fraqueza, então aquilo é um sinal que a gente está com fome. A vontade não, a vontade ela surge e ela geralmente assim, a gente só tem vontade de comer certos alimentos, né? Ninguém que tem vontade de comer um pé de alface, todo mundo tem vontade de comer uma barra de chocolate, enfim, um salgadinho, né? Esses industrializados. Então a gente tem que pensar muito. Eu acho que se a gente criar uma rotina, né, da mesma forma, eu trabalho de 8 às 18 horas, enfim. Então eu tenho aquele horário de estar trabalhando ali. Então vamos pensar também nos horários da alimentação. E evitar ficar beliscando. Então, meu horário de almoçar é meio-dia, eu vou almoçar meio-dia. Meu horário do lanche da tarde é às 3 horas, né? E evitar ficar também longos períodos sem se alimentar, porque senão quando a gente, né, almocei meio-dia, volto à minha próxima refeição às 6 horas. Quando chegar às 6 horas da tarde, né, já é à noite praticamente, você vai querer comer o mundo. Então a gente tem que regrar mesmo, é um autocontrole, né? A gente não pode deixar esses sentimentos, essa ansiedade tomar conta da gente, porque senão a gente come errado, aí vem um sentimento de culpa, estou fazendo errado. Tem até alguns memes aí, né? O pessoal falou isso. Né? Então, assim, a gente tem que ter um controle realmente da alimentação. E eu acho muito interessante, porque a gente está vivendo num momento diferente. Então, é um momento também da gente tentar mudar a nossa alimentação. Né? Já que a gente está em casa, por que não cozinhar mais, né? Evitar os... Eu sempre falo, em vez de... Vamos descascar mais ao invés de desembalar. Né? O ideal é descascar, não desembalar. Né? E fazer atividade física. Né? A gente tem que andar aí, ó. Assistir um filme, ler um livro, procurar atividades diferentes aí para a gente preencher o nosso dia, aproveitar esse momento para a gente crescer, né? Eu acho importante. Legal. Professor, uma outra prática que a gente está aí presenciando, né, em decorrência também desse momento que a gente está vivendo, é as pessoas comprando uma quantidade maior de alimentos, né, para manter em casa, para evitar essa saída, né, continuar dentro de casa. E aqui eu não quero nem entrar no mérito de pessoas que estão fazendo isso de forma exagerada, não, porque nós sabemos que isso não é correto, que a gente precisa ter um pensamento mais solidário nessa hora, né, não adianta a gente querer guardar muito alimento, isso pode fazer faltar lá na frente para algumas pessoas, mas vamos pensar num contexto, né, de uma família que está, sei lá, tentando reduzir, então ela compra uma quantidade maior, sem exageros, mas uma quantidade maior para diminuir a ida aos supermercados, enfim. Uma compra nesse sentido acaba priorizando alimentos industrializados e comprando menos alimentos orgânicos. E a minha pergunta para você é se esse tipo de alimentação pode trazer algum prejuízo à saúde. Ou ainda, é possível a gente ter uma alimentação majoritariamente industrializada que não dê prejuízos à nossa saúde? Infelizmente não, né? Não dá para ter uma alimentação majoritariamente com alimentos ultraprocessados, industrializados e querer ser saudável. Isso não tem jeito. A questão é o seguinte, a gente compra esses alimentos industrializados, né, e congelados, e aquela questão, né, o pessoal está comprando muito porque não pode sair tanto de casa, e aquele alimento ele tem uma durabilidade maior, a gente fala que ele tem uma vida de prateleira maior. Né, mas a gente tem que pensar bastante por que ele tem essa vida de prateleira maior. Porque foram adicionados ali, né, substâncias que causam, que o nosso organismo pode detectar também como
como malignos, enfim, e o nosso sistema imune contra-atacar. Então, por exemplo, muitas crianças às vezes têm alergia a corantes, né? Esses alimentos são cheios de aditivos alimentares, enfim, corantes, aditivos que são muitas vezes usados também na indústria e que não tem nada a ver com a questão alimentar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eles duram mais? Duram. Mas da mesma forma que a gente está congelando, por exemplo, comprando lasanha congelada, né? Ou escondidinho congelado, uma pizza congelada, a gente pode estar fazendo isso em casa também. Né? Eu posso ir, por exemplo, uma vez ao supermercado, comprar lá um queijo, comprar uma abobrinha e querer fazer, por exemplo, uma lasanha de abobrinha. Eu posso fazer essa lasanha de abobrinha em grande quantidade, porcionar ela em marmitinhas e congelar. Então, eu estou congelando algo mais saudável, entendeu? A minha lasanha ela não está rica, né? Não é cheia daqueles aditivos. Então, a gente tem formas de contornar essa situação. Então, a gente deve prestar muita atenção. É prático? É prático. Mas o que será que a gente está ingerindo? A gente deve pegar ali o alimento e ver os ingredientes. Né? A gente conhece ali 4, 5, 6, mas o restante são nomes, às vezes, que a gente tem dificuldade até de falar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitos desses aditivos, eles já têm comprovação científica que causam câncer. É super complicado. Então, assim, lógico, eu estou comendo 0,01%, mas a gente não sabe, né, ao longo da vida e a associação da genética, o que isso pode ocasionar. Então, nesse período, o pessoal às vezes está louco, faz uma massa de pizza, é bom que você interage, né? Vai para a cozinha, também não deixa sua mãe por conta ou a esposa por conta, a gente tem que dividir tarefas, senão a pessoa fica muito estressada. Então, assim, tem diversas receitas saudáveis, um bolo mais saudável, ao invés de comprar esses bolos, né, embalados, que a gente sabe aí, esses pequenos, enfim. A gente pode fazer também os nossos próprios pratos e congelar, entendeu? E de uma forma vai ficar muito mais saudável, às vezes mais saboroso, né? A gente já tem relatos, né, pesquisas que falam que quando a pessoa vai para a cozinha, começa a cozinhar, ela tende de certa forma, a se dedicar mais à dieta, né, a se preocupar mais com a sua saúde. Então, é muito importante a gente, primeiro, evita esses industrializados. Se puder, não compra, igual eu falei, porque a gente acaba, às vezes a gente fica ansioso, bala, evita ter esses tipos de alimento em casa. E por que não congelar a nossa própria marmitinha, tira um dia, faz, não dá tanto trabalho assim, E é bom que a gente faz, né, ativa, sai do sofá, faz alguma coisa diferente, né, foca em outra coisa, acho importante. Depois a gente vai estar disponibilizando as receitinhas aí. Legal. E em termos, assim, existe uma média de durabilidade desses alimentos mais orgânicos, ou então alguma forma de tentar conservá-los mais tempo? Sim, por exemplo, né, algumas frutas a gente pode, às vezes... Os vegetais folhosos um pouco mais complicado, né? A gente congelar uma alface é impossível. Mas é porque, né, a textura ali, depois no ato de descongelar, perde, enfim, não fica desagradável. Então, por exemplo, a couve, eu posso utilizar a couve, por exemplo, para fazer suco verde, entendeu? E já bater a polpa ali, né? E separar ela na forminha de gelo mesmo. Então, acordei de manhã, depois tiro, 4 cubinhos, já dá para um copo de suco. Então, assim, a gente encontra maneiras, né? Batata, enfim, os tubérculos, aí os legumes já é mais fácil, né? Da gente congelar. Dá para colocar nas marmitinhas, você pode ali cozinhar eles e depois congelar, já fica bem mais prático. Aí a gente já pode... tem que ficar muito atento, né? Porque, lógico, que alguns alimentos a gente deve evitar congelar. Né? Uma laranja, são alimentos que a gente sabe que não ficam legais depois no ato de descongelar. Então, para resumir aqui, o ideal é priorizar os alimentos mais naturais e encontrar formas aí, de prolongar a vida desses alimentos, né? E o pessoal, acho que tem que ficar bem calmo, né? A gente sabe que aí nossos governadores, enfim, o abastecimento está adequado, você passa em frente a essas quitandas, os supermercados, está todo mundo, né,
as prateleiras cheias, os legumes chegando lá, acho que não tem, né, a necessidade. Eu acho que uma vez por semana, se uma pessoa for lá, ou liga, né, liga, o pessoal está anotando o pedido aí, fazendo delivery, né, enfim, entregando esses alimentos, acho que né, não há necessidade, né, lógico, é igual você falou, um alimento natural, um alimento orgânico, uma fruta, ela tem uma validade de dias, né? Quando a gente pega uma lasanha de 6 meses, né? Quando você pega aí uma sobremesa, enfim, um chocolate, mas é igual eu falei, para aquele alimento durar tanto, aditivos alimentares foram incorporados ali, né? Para que ele tenha uma vida de prateleira maior. Legal. Quero agradecer aí já a participação das pessoas, tem algumas pessoas aí comentando. O professor Leonardo Parma, diretor do nosso curso aí de administração, também já bati um papo com ele. Batista Wellington, Michael Douglas, uma galera aí participando, agradecendo vocês aí que estão participando. E mais uma vez, para você que chegou aí no meio da live, a gente está conversando aqui com a nutricionista e diretora do nosso curso de nutrição do Unifagoc, Thalita Azevedo, falando sobre alimentação saudável nesse tempo de coronavírus. Já demos algumas dicas aí, vamos responder a mais perguntas daqui a pouco e dá tempo ainda de você compartilhar essa live aí e convidar mais pessoas para participar com a gente. Thalita, agora a gente for pensar em pessoas que já fazem um acompanhamento profissional, já seguem algum tipo de dieta. Elas podem continuar seguindo esse momento? Existe algum tipo de restrição? Sim, devem continuar seguindo. Lógico, se for uma dieta, né, que foi um plano alimentar que foi passado por um profissional, né, por um nutricionista. Não dá para a gente clicar lá no Google, jogar lá, né, buscar uma dieta, porque o nutricionista ele faz uma dieta de acordo com as necessidades e com os hábitos de cada paciente. Então é muito importante, às vezes a pessoa também fica com receio, né, vou fazer dieta, né, e aí joga lá no Google, é importante ter o acompanhamento de um profissional. E se você já estava fazendo esse acompanhamento nutricional antes, é fundamental que você dê continuidade, igual eu falei, vamos seguir a rotina, né, então comer tudo que está ali no plano alimentar, às vezes tem muita gente que fala assim, eu vou comer menos, que aí eu perco o peso mais rápido, enfim. Quando o nutricionista passa ali aquela lista de ingredientes, é porque você precisa de todos aqueles nutrientes. Então não adianta cortar alguns, né? E aí você não vai estar emagrecendo da maneira saudável, tá? Então, assim, quem está seguindo dieta, continue fazendo atividade física em casa. É muito importante nesse período. O professor aí, Leonardo, ele até perguntou para a gente quais alimentos ajudam no fortalecimento da imunidade. Eu acho que a gente até citou isso lá no início, mas como algumas pessoas podem ter entrado depois, você pode falar um pouquinho sobre isso também, questão de imunidade? Sim, olha, como eu tinha falado antes, nós não temos, né, um alimento específico, já falaram do inhame e tal, não existe um alimento específico, né, é o conjunto, é o equilíbrio. Então, assim, o ideal, hidratação, né, bastante líquido, frutas, hortaliças, a gente deve evitar açúcares, gorduras, né, igual esses alimentos ultraprocessados, eles são ricos em gordura, açúcar, pobres em fibra, então é muito importante. Por exemplo, vamos trocar o arroz, a gente tem né, o hábito brasileiro do arroz branco, vamos passar para o integral, dar preferência para os alimentos integrais, tomar muito cuidado, porque às vezes a gente chega no supermercado e vê lá aqueles biscoitos, né, que são ditos fits, né? Até o projeto integrador do primeiro período da nutrição a gente vai trabalhar com isso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses, né? É aquela questão, tá embalado, toma cuidado. O ideal é descascar. Então, dá preferência para as carnes magras, oleaginosas, que o pessoal esquece muito, né? Uma castanha do Pará, uma castanha de caju, que é, né, castanha do Brasil, enfim, importantíssimo. Amendoim torrado. Então, assim, lógico que em porções adequadas, né? Não dá para comprar o potinho, sentar na frente da televisão e comer aquilo tudo. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, tá? E variar, né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas assim,
qual fruta que você comeu durante o dia? No café da manhã foi banana, no lanche da tarde foi banana e à noite foi banana. Não, a gente tem que variar. 3 frutas diferentes, né? É aquela questão, se a gente está comendo todos os dias os mesmos alimentos, a gente está ingerindo os mesmos nutrientes. Então, é importante a gente variar. E esse período é bom para a gente também criar novos hábitos. Eu não gostava daquela fruta, mas será que você já experimentou? Né? Então, às vezes o pessoal tem um certo preconceito aí. Então, acho importante nesse período a gente tentar fazer algo diferente. Né? Então, assim, são requisitos básicos mesmo de uma alimentação saudável. Ingerir gorduras boas, né? O azeite de oliva extra virgem, né? Retirar, por exemplo, o pessoal tem o hábito de usar margarina. Né? Margarina é quase um plástico, mais uma reação química virava um plástico. Então, assim, vamos dar preferência para alimentos mais saudáveis, tá? Um queijo, iogurte derivados, né? É muito importante que, às vezes, a gente hoje tem uma onda muito grande de vegetarianos, né? De veganos aí preocupados. Acho que essas pessoas têm que procurar um atendimento nutricional, porque eles não ingerem quase nada, né? Os veganos não ingerem nada de origem animal, então às vezes precisa de uma suplementação, essa suplementação deve ser feita com um profissional. Tomar muito cuidado aí, esses meninos de academia, né? Que tomam esses suplementos, e para a gente tomar suplemento, primeiro a gente tem que ter dieta, depois o suplemento. Tá? Tem que tomar bastante cuidado. Você falou sobre isso, né, o momento de criar novos hábitos, né, e eu percebo que, de fato, né, como a gente já tem conversado também, que tem sido um momento para a gente reaprender algumas coisas que já deveriam ser hábitos, e também acho que muita gente está aproveitando esse momento para rever sua vida, principalmente porque muito tem se falado sobre a imunidade, né, ter uma imunidade alta, né, com relação à imunidade, está relacionado também a uma vida saudável, né? Então a pessoa que nesse momento ela entendeu assim, que ela precisa de uma ajuda profissional, nesse caso aqui, de um nutricionista, esse é o momento adequado para procurar? É possível? Como que está funcionando? Os nutricionistas estão fazendo atendimento remoto? É possível, pensando num atendimento inicial, né? Não uma pessoa que já está... continua um atendimento, né? Não é uma pessoa que já tem contato com um nutricionista e já está continuando. Alguém que nesse momento percebeu que precisa melhorar a sua saúde nessa área. Ele consegue, é possível começar esse atendimento nesse momento? Sim, anteriormente, né, o Conselho Federal de Nutricionistas não permitia esse atendimento remoto, né? Mas devido às circunstâncias, foi autorizado o atendimento remoto até, se não me engano, 31 de agosto, né, está autorizado. A gente tem esses meios tecnológicos maravilhosos aí que permitem que a gente, né, possa ter esse contato. Então, assim, o Conselho Federal já liberou. Então, assim, por exemplo, eu nunca fiz dieta, eu quero cuidar da minha alimentação, é um momento excelente. Né, a gente tem diversos nutricionistas maravilhosos na cidade de Ubaques, né, que eu sei que estão fazendo esse atendimento remoto. Então, também é uma oportunidade de procurar um profissional aí bacana para iniciar essa nova alimentação aí, esses novos hábitos saudáveis. Acho que a Marcela está mandando uma mensagem, ó. Nessa pegada de alimentos que aumentam a imunidade, tem muita gente tomando suplemento, isso foi o que eu falei, Marcela, tem muita gente tomando vitamina C sem necessidade, né? A gente tem as frutas cítricas, e Felipe, você falou uma coisa muito importante, às vezes a gente está passando por um período muito estressante, e o estresse, a gente acaba produzindo, né, mais radicais livres no nosso corpo. Ó, tem até uma nutricionista aqui, ó, Fernanda Soares, nutricionista, falando que as consultas online estão funcionando super bem, viu? Então, assim, esses radicais livres, né, eles causam diversos problemas no nosso organismo, entre eles podem causar até câncer. Então, por exemplo, as frutas, né, frutas ricas em vitamina C, enfim, antioxidantes, né, que tem nesses alimentos, vegetais folhosos, frutas, são excelentes. Então, não há necessidade da gente estar tomando um comprimido, por exemplo, um suplemento de vitamina C. E a preocupação é muito grande, porque às vezes a pessoa está ingerindo esse suplemento e não está tendo uma ingestão de água adequada. E aí, o nosso organismo, né, a pessoa não ingere a quantidade de água adequada, o nosso organismo não consegue eliminar aquele excesso daqueles suplementos, pode causar até um cálculo renal, né?
enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu sempre falo que a ingestão de água é fundamental. Então eu acho, antes de comprar o suplemento, analisa, sabe? Será que eu estou com uma ingestão adequada de frutas? Pelo menos 3 frutas por dia? Será que eu estou fazendo isso? Né, do que tomar um comprimido. A gente sabe que é muito mais prático, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Suplemento, a gente tem que fazer uso do suplemento quando a gente não consegue, dentro da alimentação, atingir, né, a quantidade necessária daquele alimento. Aí só assim a gente vai atrás de um suplemento. Caso contrário, não. E trazendo algo que você falou lá em cima, lá atrás, com relação a isso, que eu achei interessante, é que quando eu opto por um alimento que já tem essa vitamina, eu estou ingerindo também outras vitaminas e outros nutrientes, né? Diferente do suplemento, que é só aquela vitamina, né? Vitamina C, eu acho que o pessoal está achando que vai salva o mundo, que eu não vou ter nada se eu aumentar a ingestão de vitamina C. Não, a gente não precisa só de vitamina C, a gente precisa de selênio, de diversos minerais, de vitaminas do complexo B, enfim. É um conjunto, é o equilíbrio. Não dá para focar em algo específico, não. A gente tem que buscar o equilíbrio. Legal. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí, pode enviar, que a gente... A professora, aliás, aí vai responder. E só reforçando algo também que a professora falou, para essa semana a gente está preparando um conteúdo específico, exclusivo para o nosso site, com algumas receitas que a professora Thalita, né, a nutricionista Thalita, está preparando aí, para que poder ajudar a te dar algumas ideias de como começar a preparar esses alimentos, né? Algumas dicas de como você pode preparar esses alimentos na sua casa de forma mais saudável, e aproveitar desse momento para, quem sabe, aí, criar esse novo hábito, né? E sim, só lembrando também... Né? Dá para congelar. Pode falar, professor. Não, eu só queria então lembrar algumas informações aqui também com relação a isso, né? Alguns procedimentos, algumas ações que a nossa instituição está nesse tempo. Então, para quem não sabe, o Núcleo de Apoio ao Estudante, FUNAI, ele já oferece em outros momentos o atendimento psicológico para os nossos alunos, e nesse momento esse atendimento está acontecendo também de forma remota. Inclusive está sendo montado toda uma estratégia, né, de plantão para que consiga atender a demanda desse momento. Então, se você é nosso aluno, reconhece que precisa desse apoio nesse momento, entre em contato com a gente. Ali na matéria no nosso site tem os contatos, né, os meios de agendamento, né, você vai agendar um horário e a professora Gabriela, que é psicóloga e professora do nosso curso de psicologia, vai fazer esse atendimento. E uma outra ação também que foi inaugurado aí na semana passada é um canal exclusivo, telefônico, para que você pode ligar e tirar suas dúvidas, solicitar esclarecimentos com relação ao coronavírus, né? Dúvidas sobre quais são os sintomas, quais são as formas de prevenção, quando que você deve procurar o atendimento médico, e uma série de outras dúvidas podem ser sanadas por esse canal. O telefone é 3539-5600. Depois que você ligar, você vai digitar 0 e você vai ser direcionado a essa atendente que está ali à sua disposição para tirar as suas dúvidas. Essa é uma ação do Unifagoc em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta aqui. A participação tá legal, vários. A Gigi aí comentando que é aluna de psicologia do Unifagoc. Ivan José, o Regis, nosso colaborador também. Tânia Beltrão. O Regis é ótimo na cozinha, ó, excelente. Aí, Regis, passar suas receitinhas aí pra gente. Isso. Amanda, Ana Paula. Pessoal, eu acho que a gente já passou todas as perguntas. Sim, estou olhando. Alimentação saudável associado à atividade física, isso aí que a professora falou também. Sim. Fundamental, né? Mensagem para você, Thalitinha, saudades. Elaininha, um beijo. Muitos alunos da nutrição aí. Ah, legal. Nutrição é o nosso novo curso aí. Sim. Ó, o meu aluno novo, ó, 2021, Regis. Estou esperando ansiosamente. Isso aí. Para quem não sabe, o nosso curso de nutrição aí foi iniciado, né, nesse primeiro semestre de 2020.
com sucesso, né? 2 turmas aí, muitos alunos. E quem tiver interesse em fazer nutrição, o UBA agora conta com essa possibilidade, né, professor? Quer falar um pouquinho do nosso curso de nutrição, aproveitar esses minutos finais? Então, sim. O curso de nutrição, né, é o novo curso do Unifagoc, conta com uma estrutura incrível, né, a gente já tinha os laboratórios de medicina, o corpo docente também, nós temos professores, mestres, doutores, muito capacitados. O curso de nutrição faz parte, né, do Inova, então o aluno ele vive uma metodologia, né, uma metodologia ativa, e ele tem contato com a prática desde o início do curso. Nesse momento a gente está se desdobrando aí 24 horas por dia nesse regime letivo remoto, mas graças a Deus tem dado super certo, né? A gente tem uma estrutura muito bacana, os meninos do TI trabalhando muito, os meninos da comunicação, né, Felipe, trabalhando muito. Bastante. Para a gente, enfim, fazer o melhor para todo mundo. Enfim, o curso é a primeira turma, mas assim, já com uma estrutura incrível, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam, mas é a primeira turma, é um teste? Não, não tem teste, é para valer mesmo. Então a gente dedica o máximo a vocês. A Unifagoc tem uma estrutura muito bacana, laboratórios de excelente qualidade. Nós estamos em obra, né? A construção do laboratório de dietética. Então, assim, eu sou, né, até suspeita para falar, né? Mas, enfim. Mas quem quiser conhecer mais, né, Thalita, para comprovar Sim. tudo isso que você está falando, né? A gente falando de fato, a gente que trabalha na instituição falando, fica parecendo que é porque a gente trabalha lá, a gente fica suspeito mesmo, né? Mas a gente não tem medo de abrir as nossas portas, de mostrar, de convidar. Quem quiser conhecer, venha conhecer. Agora sim, esses dias está meio complicado por causa desse regime, mas pode entrar em contato com a gente. Quando voltar às aulas, pode vir e participar de uma aula experimental, vivenciar como é que é o dia a dia aí desse curso e de todos os nossos cursos, né? Para que você vai ter certeza que aquilo que a gente fala dos nossos anúncios, aquilo que os nossos colaboradores falam, é realidade mesmo. Exatamente. E quando as aulas presenciais voltarem, se alguém quiser assistir uma aula experimental, né? Todas as pessoas que assistiram apaixonaram, né? Não teve nenhum que falou, não gostei. A gente coloca o aluno mesmo em sala de aula com o nosso professor. Então, assim, quando as aulas presenciais voltarem, se quiser fazer uma visita, a gente mostra os laboratórios, a gente está aí disponível para todo mundo. Legal. Professora, agradecer aí pelo privilégio de bater esse papo com a gente, por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. Eu vou te dar a oportunidade aí, se você quiser dar mais alguma dica, resumir o que foi falado, fique à vontade. Sim, primeiro eu queria agradecer, viu, Felipe, o convite. Enfim, a gente tem que prestar muita atenção, igual o Felipe já tinha comentado, né? Esses novos hábitos, né? A lavar as mãos, enfim, essa questão da alimentação saudável, ela não precisa ficar restrita a esse momento que a gente está passando, né? Isso já era para a gente, né, estar aí vindo com essas informações antes. Então é muito importante que passou esse período do coronavírus que a gente dê continuidade, né? É muito importante que a gente continue lavando as mãos, é muito importante que a gente continue fazendo atividade, que a gente continue prestando atenção na nossa alimentação, porque o nosso bem maior é a nossa vida, e a gente só percebe quando a gente fica doente, quando a gente se depara com uma situação como essa, né? A gente fica com medo, enfim, então a gente tem e a gente vê que a gente não é nada sem a nossa saúde. Então a gente tem que focar muito na nossa saúde, disciplina, não existe fórmula mágica, não existe gel redutor, cinta modeladora, shake, né? Não existe nada disso. Existe realmente uma rotina, todo dia ali trabalhando, fazendo atividade física, né? Ninguém emagrece de um dia para o outro, ninguém ganha massa magra de um dia para o outro, a gente tem que ir construindo isso aos poucos. E eu acho assim, vamos prestar bastante atenção. Hoje eu recebi algumas fotos aí, o pessoal andando muito na rua,
Vamos evitar realmente aí, isolamento social, não é para ir para o salão de beleza, não é para ir para festinha, não é para fazer churrasco, a gente tem que ficar em casa mesmo, porque isso é muito sério, né? Graças a Deus a gente tem pouquíssimos casos aqui na região, mas a gente não quer que isso chegue, que essa onda chegue aqui, para a gente poder, mais rápido possível, voltar às nossas atividades normais. Enfim, então lavem as mãos, fiquem em casa, pelo amor de Deus, né? Evite os industrializados, para de comprar isso, vamos cozinhar mais, vamos, né, parar de abrir, desembalar e descascar mais os alimentos. Tá joia? Muito Um beijo legal. a todo mundo. Deixa eu mandar um beijo aí, acho que a Marcileia e o Ivan me mandaram um beijo, eles são lá de Dores do Turvo, trabalhei muitos anos lá, um beijo para eles, tô com saudade. Tô igual blogueira agora. Obrigado aí, pessoal. Isso aí. Obrigado aí, pessoal, pela audiência. Lembrando que essa live fica ainda as próximas 24 horas aí no ar, então dá para você, se você entrou no meio aí, dá para assistir o início, mandar para alguém aí, compartilhar essas informações. E como foi falado aí, em breve, essa semana ainda, a gente vai divulgar algumas receitas aí preparadas, indicadas pela professora nutricionista Thalita, para te ajudar aí nessa missão de uma alimentação mais saudável nesse tempo, ok? E lembrando que as nossas outras lives já estão sendo preparadas e algumas e também vão entrar no nosso YouTube, no nosso site, para você poder conferir também. Essa live também, depois das 24 horas, ela vai entrar também no nosso canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês e até a próxima. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Um beijo.